Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, esta força universal, que é nosso Deus Pai. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Chama Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Sou do grupo espírita O Caminho do Amor. Neste momento, gostamos de convidar a você. Se você está na nossa página da internet pela primeira vez, nós convidamos a você a se inscrever, a dar um like aí. Coloca um comentário depois que você assistir o nosso vídeo, o nosso estudo, porque nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Jesus segundo João Evangelista, na luz da doutrina dos Espíritos. Nós explicamos sempre por que na luz da doutrina dos Espíritos. Não que o Espiritismo é melhor do que as outras religiões. É que a doutrina dos Espíritos não existe preconceito. Não manipula nada. Ensina o que está escrito, traduzido, sem sombra de dúvida. Não é manipular. Porque o Evangelho de Jesus, nós não precisamos manipular nada, não. Ele é vida e vida com abundância. No capítulo 1 que nós acabamos, nós terminamos explicando sobre a figura de Satanás, que os outros evangelistas falam dele. Mas João Evangelista não fala nada. João Evangelista é o apóstolo que esteve desde o começo com Jesus de Nazaré. Então começamos lá no batismo, né? De João. Jesus foi batizado por João Batista, escreve João Evangelista. No outro dia, tem a passagem em que João Batista indica para André e Filipe Jesus sendo o Rabi, o Cristo do Deus vivo. Escreve João que ele esteve naquele dia, até a hora 10ª com eles. Agora nós vamos, isso no primeiro capítulo, né? Agora nós vamos para o segundo capítulo. Vamos continuar essa pesquisa. No segundo capítulo do Evangelho de Jesus segundo João, escreve João o seguinte: no outro dia, no terceiro dia, aliás, no terceiro dia, estava ele, Jesus de Nazaré, né? Maria e os seus discípulos. Ele estava participando de uma festa de casamento em Caná da Galileia. É o seguinte, os judeus, os irmãos hebreus, eles comemoram o casamento durante 7 dias. O velório, eles guardam luto durante 7 dias. É uma tradição. E o casamento é regado por comida, comes e bebes, né? Como hoje. Nada mudou. Hoje é cervejinha, né? Antigamente não tinha cerveja, era vinho. Então todas as festas, todo o casamento era regado com vinho. Mas essa família, possivelmente, era pobre. Eles não tinham dinheiro suficiente para manter uma semana de vinho. E chegou, não se sabe, que uma hora o vinho acabou.
E Maria viu a preocupação da família, certamente amiga, né? E é muito vergonhoso para a família, um casamento, terminar essa bebida, né? Porque festa do mundo sem bebida não é festa, né? Então ela aproxima de Jesus, ela sabia que Jesus tinha uma solução. E diz a ele: olha, filho, o vinho deles acabou. Jesus olha para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Estranho, né? Jesus, o símbolo do amor, amava aquela mãe, de repente vira para ela e fala sério: mulher, que tenho eu contigo? Ela não era mãe dele? Muitos detratores ironizam isso, por não conhecer a verdade. Aquele que respondeu não era Jesus de Nazaré, mas era o Messias, o Espírito, o enviado. Ele diz essa frase 2 vezes. Lá na cruz do Calvário, quando ele vê João Batista, a mãe de Maria de Nazaré, chorando nos braços do seu apóstolo amado, ele exclama: mulher, eis aí o teu filho. Novamente, porque ele sabia que ela precisava dele. Mas Maria compreendia muito bem, porque era um espírito muito evoluído. Ela é um espírito evoluído. Então, não deu atenção por aquela, não se preocupou com aquela resposta. Foi ao serviçal e disse: olha, presta atenção nele. Tudo que ele mandar fazer, faça. Não pergunte nada, faça. Aí o serviçal ficou perto dele. De repente ele disse para um deles, apontando para umas vasilhas, né, que aqui no nosso mundo, no interior do São Paulo, chama de pote. É uma vasilha para armazenar água. Não é caixa d'água que fica em cima da casa, não. Fica dentro de casa. Como lá não tem geladeira, não tem água encanada, então uma vasilha feita de cerâmica. Na Bíblia fala que era de pedra. Não tem como fazer coisa de pedra. É cerâmica. Então tinha algumas vasilhas dessa que usava para a festa da Páscoa no templo. Então o Senhor Jesus vira para ele e diz: enchei-vos de água. Todas as talhas que ali estavam. E eles então, logo encheram aquelas talhas de água. Quando encheram a última, disseram a Jesus: todas estão cheias. Ele disse: agora servi. Servi? Mas ele encheu de água. Aí, o mestre Sala foi lá. Quando ele pegou aquela água, já não era mais água, era vinho. Então ele provou. Aí, provou aquele vinho, foi para o noivo e disse: interessante, essa técnica sua. Nós costumamos, porque o servidor costumava fazer isso, servir, os barman, os garçons, né? Ele era acostumado a servir casamento. Disse: todos os casamentos que nós vamos, os donos os noivos fazem o seguinte: dá o vinho melhor primeiro. Aí que a turma está meia de fogo, né? Aí eles tacam o vinho ruim, né? Porque aí a pessoa já está de fogo e nem percebe. Agora você fez o contrário. Você deu o vinho ruim e agora que dá o vinho melhor. Então percebe, menino, chama o primeiro milagre de Jesus. Agora vamos raciocinar na luz da doutrina espírita. Jesus fez milagre? Não. Jesus operou cientificamente. Ele fez a manipulação biológica. Hoje em dia, ninguém fala que é milagre, né? Se eu pegar um pacote de quisuco, né? Por exemplo, um pacote de quisuco de laranja. Pego 1 litro de água, despejo aquele pó dentro daquela água, de repente aquela água se transforma na cor laranjada e a gente
coloca açúcar doce, é gosto de laranja, de laranjada. Mas é laranja natural que eles fazem esse suco? Não, é química. Então eles fazem sabor de morango, sabor de manga, sabor de qualquer sabor. Mas é química, é manipulação daquilo que nós aprendemos, manipulação do espírito universal, do fluido universal. Faz todo o sabor, todo o cheiro, tudo manipulação. Então, isso no terceiro dia. Aí depois continua João Evangelista, fala que eles foram para Cafarnaum e ficou lá alguns dias. Olha, alguns dias ficaram lá. Não muito, mas ficaram alguns dias lá. Percebe? Já é o quarto, quinto dia. Aí, fala que ele estava no templo. Quando é que eles iam no templo? No sábado. Agora tem uma coisa, que nós gostaríamos de explicar uma coisa. Você presta atenção, nós temos que prestar muita atenção na tradução. Ele chegou no templo, onde vendia boi, cabrito, ovelha, pombo, e fazia transação de moeda. Primeira coisa, como é que pode ser o templo se ele estava negociando boi, cabrito, ave? Você já pensou que imundície seria? Então não tem lógica isso daí, começa por aí. Não tem lógica, boi, cabrito, ovelha, pombo, tudo dentro do templo. A mesa de câmbio de moeda, tudo bem. Então, uma coisa não está correta. Depois Jesus dobra uma corda e sai batendo em todo mundo, chutando toda a mesa, soltando todos os animais. Jesus jamais faria isso. Nunca Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia chamar a atenção deles. Os bois, os animais deviam estar no pátio do templo, não dentro do templo. Jesus podia chamar a atenção dele, ó, não faça isso, não faça da casa de Deus casa de negócio. Então é uma coisa que não tem lógica. Então nós não podemos ir pela letra, temos que raciocinar. Jesus jamais ia usar uma agressão. Para isso Jesus teria que ficar nervoso, irar, porque a igreja escreve que Deus irava. É o mesmo Deus do Velho Testamento que irava, vingava. Não, minha irmã, Deus é amor, nada existe fora dele. Jamais Jesus faria isso. Aí fala que, estando em Jerusalém, muitos vieram até ele, dar testemunho, dar conselho para ele. Ele nem dava, ele não ouvia, porque ele sabia muito bem quem era o homem. Então, esse é o capítulo 2 do Evangelho de João, segundo o Evangelho de Jesus, segundo João, na luz da doutrina dos Espíritos. Esperamos você no terceiro capítulo, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. Quer nos encontrar? Quer fazer algum questionamento? É só entrar na internet, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Grupo Espírito Caminho do Amor. Eu sou um dos administradores deste grupo. Nós estamos sempre de braços abertos para vos receber. Que a paz de Deus esteja convosco. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.